Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual discípulo traiu Jesus com um beijo? Alternativa A, Lucas. Alternativa B, João. Alternativa C, Judas. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Judas. E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Lucas capítulo 22 versículo 47 e 48. Pergunta 2. O que estava escrito na placa colocada em cima da cruz de Jesus? Alternativa A, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Alternativa B, Jesus, Príncipe da Paz. Alternativa C, este era o Filho de Deus. Alternativa D, Alfa e Ômega. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Pilatos mandou escrever esta acusação contra Cristo em uma placa. Ela foi escrita nas 3 línguas comuns da região: latim, grego e aramaico, assim todos poderiam entender o que estava escrito. Pergunta 3. Quantos anos José tinha quando foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos? Alternativa A, 19 anos. Alternativa B, 15 anos. Alternativa C, 12 anos. Alternativa D, 17 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 17 anos. Leia Gênesis capítulo 37. Pergunta 4. Quem foi usado por Deus para purificar a água amarga de um poço? Alternativa A, Josué. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Jesus. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Moisés. Durante a caminhada pelo deserto, os hebreus chegaram em Mara, um lugar onde havia um poço com água amarga. Depois de ouvir muita reclamação daquelas pessoas, Moisés orou e depois lançou um pedaço de madeira na água amarga, tornando-a doce. Pergunta 5. Qual tribo de Israel era responsável por cuidar do templo de Deus? Alternativa A, tribo de Levi. Alternativa B, tribo de Judá. Alternativa C, tribo de Dan. Alternativa D, tribo de Benjamim. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, tribo de Levi. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração ao Senhor. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Arão, que era levita. Pergunta 6. Quem construiu Jerusalém depois de ter sido destruída pela Babilônia? Alternativa A, Zacarias. Alternativa B, Eucana. Alternativa C, Neemias. Alternativa D, Esaú. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Neemias. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias capítulo 2 versículo 5. Pergunta 7. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Alternativa A, Jó. Alternativa B, Êxodo. Alternativa C, Gênesis. Alternativa D, Apocalipse. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Jó.
Por ser o primeiro livro da Bíblia e por contar a história da criação do mundo, muitas pessoas acham que o livro de Gênesis foi o primeiro livro escrito, mas isso está errado. O livro mais antigo é o livro de Jó. Tanto ele quanto o livro de Gênesis foram escritos por Moisés. O livro de Jó conta a história de um homem que foi tentado por Satanás sobre a permissão de Deus que queria testar a sua fidelidade. Ele então perdeu tudo, incluindo a sua família, mas como ele foi fiel, Deus o recompensou com 2 vezes mais bênçãos do que antes. Pergunta 8. Os pães que Jesus usou no milagre da multiplicação foram feitos de que tipos de grãos? Alternativa A, milho. Alternativa B, trigo. Alternativa C, centeio. Alternativa D, cevada. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, cevada. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. João capítulo 6 versículo 9 e 10. Pergunta 9. De acordo com o Salmo 16, o que está à direita do Senhor para sempre? Alternativa A, vida eterna. Alternativa B, eterno prazer. Alternativa C, muitas bênçãos. Alternativa D, muita unção. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, eterno prazer. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos capítulo 16 versículo 11. Pergunta 10. Em qual ilha Paulo foi picado por uma víbora venenosa? Alternativa A, Ilha de Malta. Alternativa B, Ilha de Creta. Alternativa C, Ilha de Chipre. Alternativa D, Ilha de Patmos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Ilha de Malta. E, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Atos capítulo 28 versículo 1 e 3. Pergunta 11. Rei mais belo em Israel e também o mais alto. Você sabe quem sou eu? Alternativa A, Absalão. Alternativa B, Saul. Alternativa C, Davi. Alternativa D, Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Saul. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. 1 Samuel capítulo 9 versículo 2. Pergunta 12. Que consequência física Jacó sofreu por lutar com um anjo? Alternativa A, ficou mudo. Alternativa B, ficou surdo. Alternativa C, ficou cego. Alternativa D, ficou manco. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, ficou manco. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Gênesis capítulo 32 versículo 32. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.